Boa tarde, gente. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas Boa amigas. tarde. Nossa, aqui em Petrópolis, no bairro onde eu moro, caiu uma chuva, nossa, violenta. Como é que está a temperatura aí no Rio? Ou aí de onde vocês estão falando? Maricá, Hum. Demarcos? Aqui, pelo que está marcando aqui no boletim Climatempo, é 23 graus no momento aqui na Praça Seca. É, Vai se manter assim até a noite, vai cair um pouquinho. aqui caiu uma chuva violenta. E até minha. Aqui está chuviscando. Aqui está chuvisco. Aí está chovendo. Choveu um pouquinho, agora está só chuviscando. Oi? Nada forte, não. Não foi nada forte. Choveu, agora só está um chuvisco. Agora eu não Mas estou não foi ouvindo forte, não. vocês. Então, assim, bom, Vocês estão me ouvindo? eu estou ouvindo você. É que eu não estava ouvindo. Aqui foi uma chuva forte mesmo, nossa. Graças a É, Deus deu uma parada. Eu fiquei é. pensando que vai chover, que fim de semana vai ser de muita frio, né? A temperatura caiu aqui, é dessa também. Aí, já está todo mundo agasalhado aqui. Aqui chover, a gente vai se agasalhar, porque diz que vai vir um frio brabo. Mas É, vamos, vai cair um pouco. é isso aí, meus irmãos. Boa tarde a todos, vocês. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 23 de maio de 2025. Nesse horário, às 16 horas, sexta-feira, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira, não é? E queremos lembrar a todos que assim que essa obra, nós terminarmos essa obra, nós vamos começar a estudar aquela obra de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, que retornou ao plano espiritual dia 13, se eu não me engano, dia 13 de maio, né? Nos Bastidores da Obsessão. É a primeira obra que o Manuel Filomeno de Miranda psicografou, ou melhor, que o Divaldo psicografou pelo Manuel Filomeno de Miranda. Deixa eu pegar ela até aqui, ó. O meu livro é capinha velha, né? Então é esse aqui, ó. Nos Bastidores da Obsessão. Assim que a gente terminar conversando com os espíritos da reunião mediúnica, a gente começa a estudar essa obra do Divaldo Pereira Franco e do Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Nós estamos, né, no capítulo 17 do livro Conversando com os Espíritos na reunião mediúnica da Terezinha Oliveira, que tem por título Agindo, Amando de Outros. É o capítulo 17 da terceira parte. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que todos nós temos recebido de estarmos aqui estudando, buscando aprender, buscando crescer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva com a sua infinita misericórdia. E nós pedimos também sempre, né, para aqueles nossos irmãos mais sofridos, que se encontram no abandono, se encontram desvalidos, sem um consolo, todos possam ser amparados. E que assim, né, envolvidos todos nós por essas bênçãos que caem do alto, pedimos ao Pai que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, como eu falei, estamos na terceira parte do livro Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, de Terezinha Oliveira, no capítulo 17, Agindo, Amando de Outros. Diz assim a Terezinha Oliveira. Ela começa com o espírito, né? Falando. Então, o espírito, ela traz o espírito dizendo assim: não vou, não vou, não vou.
O que é que vocês estão pensando, né? Então já dá para perceber que esse espírito está bastante agitado, né? Alguma coisa está acontecendo e ele não está muito satisfeito. Para onde querem que você vá? Aí diz o dialogador: para onde querem que você vá? Aí o espírito vai responder: querem que eu deixe de fazer o que me incumbiram de fazer. Estão alegando que não levo vantagem nenhuma. Estou perdendo meu tempo. E por mais que eu faça, os resultados sempre escaparão do meu controle. Então, alguém está pedindo a ele para mudar o comportamento, para parar de fazer o que ele está fazendo. Com certeza ele está ali, né, buscando atormentar alguém. E ele retruca: não, não. É igual aquela frase que alguns que vivem, né, tem, nesse mundo assim da polícia e de outras coisas mais, dizem, né? Missão dada é missão cumprida, né? Missão dada é missão cumprida. Então, não, se eu recebi essa missão, Militar que tem essa frase, é militar, qualquer um. né? Missão dada é missão cumprida, né? Então, quem está dizendo aqui? É, querem que eu deixe de fazer o que me incumbiram de fazer? Estão alegando que não levo vantagem nenhuma? Estou perdendo meu tempo? E porque e por mais que eu faça, eu já está sempre escavando o meu controle? E o que eu tenho com isso? Não tem que saber de resultado nenhum. Eu não quero controlar nada. Eu quero é cumprir o que me mandaram fazer, pronto. Então é aquele detalhe. Às vezes, né, você vê na televisão, quando aparece aquelas histórias lá do interior, vamos dizer do interior, mas não é bem do interior, não, por aqui também tem, daquele cidadão que recebeu uma incumbência de eliminar alguém. E como ele é preso, perguntam a ele: por que você fez isso? Você tem algo contra aquela pessoa que você tirou a vida, que você prejudicou? Ele disse: não, não tenho nada contra. Eu recebi uma incumbência e eu vou cumprir com a minha incumbência. Porque, afinal de contas, né, se eu não cumprir com a minha incumbência, como é que fica o meu nome? Uma vez eu vi um deles falando isso, que ele conseguia serviço através da fama que ele tinha de cumprir com fazer ali. Entendeu? Então, ele tinha ele tinha bons clientes, vamos dizer assim, né? Ele tinha bons clientes porque ele era aquele que prestava serviço, não falhava. Pediu, ele executava. Ele só tinha umas exceções. Era mulher e criança que ele não aceitava. Mas o resto pediu e ele não tinha nada. Era como um serviço como outro qualquer. A profissão dele era matador. Matador. Essa era a profissão. Inclusive, passou há uns meses atrás um seriado, acho que é da TV Globo, um filme, sobre a história de um rapaz que tinha essa profissão. O pai tinha sido um lá do interior. E ele era também. Ele era também. Inclusive, ele era casado, tinha filhos, né? Aí ele se afasta depois, acontecem coisas da vida dele, né? E ele fica afastado. Aí vai lá morar no interior com a família. Só que ele começa a passar necessidades. Porque antes ele ganhava aquele dinheiro e sustentava a família, aquela coisa toda, né? Ele sustentava a família. Até vimos um caso aqui, né? Eu não sei se é um que a gente vai ler ou que a gente já leu,
Um que matava por dinheiro. Acho que já lemos aqui. Foi o do. Deixa eu ver aqui. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, não. Deixa eu ver aqui no final qual era o capítulo que ele tinha capítulo 15 da terceira parte. Matava para alimentar a família. Capítulo 15. Então era uma história dessa. Ele tinha o dinheiro dele, né? Recebia direitinho lá. Mas um dia, um outro sujeito vem para fazer um serviço na mesma cidadezinha que ele morava. E era um domingo. Eles estavam saindo todo mundo da missa. E ele estava na missa com a mulher, que o pessoal é religioso. E o filhinho dele, de 8, 9 anos, pede para ele para ir brincar no parquinho. E ele vai. Um outro cidadão, se eu não me engano, chega na cidade para pegar alguém. E esse alguém que ele quer está perto do parquinho. E o sujeito manda a bala no outro. Uma das balas pega o filho dele. O filho dele morre. E ele fica, né, arrasado. Depois vem saber que o sujeito também tinha a profissão dele. E ele fica muitos anos, ele se afasta totalmente disso. Vai embora para a cidade, aquela coisa toda. Mas, passados alguns anos, quando ele está vivendo em paz lá com a mulher dele parece que já está até grávida de outra criança, alguém bate na porta dele. Alguém bate na porta dele. E o sujeito vem encomendar um serviço. Descobriu onde ele morava. Ele não tinha dado endereço para ninguém. Mas alguém. E aí ele diz que não quer, mas o cara oferece bom dinheiro, diz assim: ó, sua profissão era essa, seu pai era essa, você vai deixar de fazer? E aí, mesmo a esposa não querendo, ele aceita a incumbência e termina assim. Está na cara que ele ia voltar àquela prática, né? E foi até uma prática que ele tirou a vida do filho dele. Então, era uma pessoa assim, ele. é, Você até simpatiza com a criatura, que a criatura não tem nada contra, não tenho nada contra. Isso é uma profissão. Eu sou um matador. Eu sou um matador. Então, o que ele diz aqui, né? Eu quero é cumprir o que me mandaram fazer e pronto. Porque se ele não, na cabeça dele, se ele não fizer aquilo que mandarem fazer, ele vai ficar mal afamado. E aí, quem é que vai contratá-lo novamente? Né? Então, vejam como a coisa é, o modo de pensar da criatura. Aí ele diz aqui: você diz, o dialogador conversando com ele, que está atendendo a compromissos que você assumiu. Mas nós todos somos filhos de Deus. O Criador é o nosso compromisso maior. O Criador e o nosso compromisso maior é sempre com Deus, o Criador divino. Ele que nos criou, que nos sustenta, que nos dá vida. Aí o Espírito volta a dizer: não tenho nada com isso aí, não. O dialogador: claro que tem. Você é filho de Deus. Tem de pensar no seu Pai, no seu Criador. Como não? Os outros são os outros. Mas Deus é o Criador, é o Pai, você não pode esquecê-lo. Alguém lhe deu uma incumbência, né? Será que a incumbência é boa? O diálogo está falando, né? Para ele. Resulta em progresso para você? Se não vai dar para você paz, prosperidade, futuramente, não serve. Se essa incumbência que alguém passou para você não vai trazer para você, no futuro, coisas boas, não serve. Como você aceita encargo assim? Só porque as pessoas estão oferecendo alguma vantagem? Não, vantagem maior, Deus nos dá. Ele nos dá os laços afetivos, os amigos verdadeiros, a família. Então, o dialogador está tentando, né, fazer ele ver alguma luz. Por que você não vai ficar para sempre aí onde você está?
você vai reencarnar, não é? Você sabe, não sabe? E ele diz, não sei se é verdade essa história aí. Não vou voltar, não. Eu não vou voltar, não. Então, ele tem plena noção que ele morreu, ele morreu, ele continua lá no plano espiritual fazendo as atividades dele, que está na cara que ele fazia aqui. Aí, eu não sei se vocês estão lembrados de uma conversa que nós tivemos ontem, durante o estudo do livro Diversidade dos Carismas, que nós estamos falando, né, do vigiar e orar que Jesus nos convida a fazer. Porque e que a gente está sempre muito preocupado no vigiar e orar enquanto eu estou aqui encarnado. Que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu estou fazendo, para que depois que eu chegar ao plano espiritual, minha vida siga tranquila. Mas esse vigiar e orar é para o espírito, como disse o Hermínio de Miranda, aqui e na erraticidade. Porque aqui eu tenho que respeitar o meu próximo, né? Eu tenho que amar meus companheiros, ter uma vida regrada, equilibrada. Mas quando eu estou no plano espiritual, onde eu fico mais tempo do que encarnado, porque se encarnado eu fico 80 anos, 90 anos, estamos sendo generosos, no plano espiritual eu fico entre cada uma encarnação. Agora, então, conforme a gente vai evoluindo, mais tempo a gente fica na erraticidade entre encarnações. Aqueles que estão no processo de progresso normal, não é? Então, o nosso período de erraticidade é muito maior, pode ser até o triplo do tempo que eu passo encarnado. E lá no plano espiritual, o corpo de relação é o meu perispírito. Aqui na Terra é meu corpo físico. Então, estando eu no plano espiritual, eu tenho que tomar cuidado também. Eu tenho que vigiar e orar. Eu tenho que ter um bom convívio com os companheiros do plano espiritual. Porque lá eu também socializo, como eu socializo aqui. E se eu viver de forma desequilibrada no plano espiritual, eu vou comprometer o quê? O meu perispírito. E quando no futuro eu tiver uma nova reencarnação, o meu corpo físico ficará comprometido. Por quê? Porque eu irei passar para o meu corpo físico todos aqueles desequilíbrios do perispírito. Então, eu peguei aqui o livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, lá no capítulo complexo, o Complexo Obsessão, quando ela vai dizer assim, é do item 1, porque são perguntas que foram feitas ao doutor Bezerra. E lá quase no final, né, da pergunta número 1, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, se no final, né, do primeiro parágrafo do item número, da pergunta número 1, que foi feita ao doutor Bezerra, ela diz assim, a mente enferma, quer dizer, a mente desequilibrada. São várias perguntas que foram feitas ao doutor Bezerra. Essa aqui, o que eu estou lendo é a resposta da pergunta número 1. Então, no final do primeiro parágrafo da pergunta número 1, quem está falando é doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra diz assim, a mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, pela mente. A mente dirige o perispírito. E o perispírito, sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos. Então, ele diz que o corpo carnal é escravo do perispírito e escravo da mente. É um sistema nervoso. Eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Então, lendo no quadro geral aqui, ele está falando do sujeito que está encarnado.
mente desequilibrada, passa o desequilíbrio perispírito, que esse desequilíbrio vai refletir no corpo físico. Porque o homem encarnado, o corpo de relação dele é o corpo físico. Mas vamos pensar no desencarnado. Ele não tem corpo físico. Mas a primeira parte vai acontecer. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é o corpo de relação do desencarnado na erraticidade. Então, esse perispírito vai ficar o quê? Acumulando desarmonias, enquanto eu estou desencarnada. Do momento que eu reencarnar, automaticamente ele passa tudo que está lá registrado nele para o corpo físico. Isso que quando nós estamos desencarnados, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está fazendo, com a nossa conduta, com os nossos pensamentos. Por quê? Porque a mente enferma vai passar para o perispírito, está sob comando dela, da mente, todos os seus desequilíbrios. Então, esse vigiar e orar não é apenas para quando eu estou encarnado, é para todo o tempo. Eu sou espírito imortal, que vivo a grande parte da vida na erraticidade e algumas fases temporárias aqui na Terra. Então, não é só o encarnado que tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado o tempo inteiro. Esse companheiro aqui, pelo que a gente percebeu, ele está fazendo coisas que não devia, desencarnado. Está na cara que ele fazia quando encarnado. Porque se você, quando encarnado, tiver um bom comportamento, estiver se esforçando por se melhorar, você chega no plano espiritual, vai aceitar a incumbência desse porte? Claro que não. E se você aqui está conseguindo conquistar boas coisas, como é que lá no plano espiritual você vai decair? A gente não decai moralmente, né? A gente decai socialmente, mas moralmente, aquilo que você conquistou, você não perde. Então, se você já conquistou, né, essa ideia de que eu não devo fazer mal aos outros, está se esforçando para melhorar, como é que você vai aceitar uma incumbência dessa? Então, esse companheiro tinha essa prática quando encarnado. Desencarnou, ele continua. Só que, olha só o que o diálogo está dizendo para ele. Ele está dizendo para o dialogador: vocês querem que eu deixe de fazer o que me incumbiram de fazer? Incumbiram a ele de fazer algo na erraticidade. Então, ele está o quê? Angariando o quê? Coisas ruins para ele. Coisas ruins para ele. Não está vigiando, não está orando, né? Por isso que o dialogador falou para ele: você não vai ficar sempre aí, na erraticidade. Onde você está, você vai reencarnar, não é? Então, está falando isso para ele, ó. Cuidado. Só porque as pessoas estão oferecendo para você alguma vantagem, você está pegando o serviço? Cuidado com o que você está fazendo. Né? Aí foi que ele falou: não sei se essa história de que a gente vai voltar, se isso é verdade. Eu não vou voltar, não. Eu não vou voltar, não. Aí o dialogador diz para ele: mas todos temos de voltar. É uma lei divina, sabe? E aí o Espírito diz: eu não volto, não. O que vocês estão pensando?
que podem me dar ordens, que não queremos dar ordens a você, diz o dialogador. Falamos para você, falamos para nós mesmos. Dizemos, olhe, pense em Deus, veja a lei divina, não faça nada, olha aí, ó, não faça nada, resultado tem problemas para você mesmo. Essa é a mensagem que você dá para os encarnados e para os desencarnados. Se falamos para nós, já o está falando, se falamos para nós encarnados, estamos falando para você que está desencarnado. Só que você não está alertado para isso. Você está longe dos seus entes queridos, continua o dialogador, daqueles que sempre o trataram bem, que não falharam com você. Se eles estivessem aqui, estariam aconselhando você também, não acha? Seriam sinceros, amigos seus, não enganariam, não quereriam expor aquilo que você pode fazer. Perceberam? Por isso, gente, abrindo aqui outro parênteses, é importante isso que a gente faz muitas vezes, o do culto do lar, trazendo mensagens edificantes, mas não é só ler a mensagem. Quando você faz o culto no lar, você lê aquela mensagem, né? Por isso que a gente até recomenda que não pegue mensagens muito grandes, né? E você tem que comentar aquela mensagem. O que aquela mensagem está trazendo de efetivo para você na tua vida atual? E normalmente, quando os amigos espirituais dizem que quando você faz o culto do Evangelho lá, é como se a espiritualidade colocasse no alto da sua casa uma luz, uma luz. Então, quando as falanges de trabalhadores do Senhor estão caminhando pelo espaço, né, indo ajudar um aqui, outro ajudar outro ali, e eles veem essas luzes acesas, essas sinalizações, eles trazem companheiros carentes de ouvir essas orientações. E eles participam, ficam ali ouvindo. Então, você está lendo em voz alta aquele texto que é recomendado que no culto no lar seja feita a leitura em voz alta, porque nós sabemos que tem companheiros nossos que não fazem leitura, né, telepática, eles precisam ouvir a voz, a nossa voz, e a nossa reflexão, a nossa interpretação daquele texto. Falamos muito sobre interpretação ontem, né? Essas interpretações dos fatos morais, porque serve para eles. Serve para eles. Tá? Serve para nós e serve para eles. Foi o que ela falou aqui. Não faça nada que vai resultar em problemas para você mesmo. Assim falando para nós, encarnados, estamos falando para vocês. Em todos os estudos que nós fazemos e todas as palestras públicas que acontecem nas casas espíritas, os amigos da espiritualidade trazem espíritos para participar dos estudos, das palestras, para ouvirem a palavra do Evangelho. Porque o Evangelho é um grande remédio para as almas doentes. Né? E, às vezes, quando um espírito desse escuta uma frase, é uma frase, às vezes, que ele escuta, aquela frase toca o sino dentro dele. Porque, às vezes, toca para nós. Às vezes, o companheiro manda para a gente uma mensagenzinha, aquele mensagenzinho de bom dia, boa noite, boa noite, né? Você lê uma mensagem, você diz, caramba, caramba, essa mensagem é que serviu para mim. Outro dia eu estava assistindo Valdo, esses vídeos curtinhos, em 5 minutinhos.
Ele falou de uma coisa que bateu em mim e disse assim, caramba, isso serve para mim agora. Me tocou, e aí eu comecei a trabalhar uma coisa comigo. Aquela frase, aquela pequena palestra, deve ter, alguém tirou um pedacinho da palestra dele, coisa de 2, 3 minutos, que às vezes não precisa mais do que isso, não, gente. Para a gente ouvir alguma coisa. Quem assistiu a palestra de ontem, que foi maravilhosa, né? Do Renan Thomas, não é? Deixar vir minhas criancinhas, capítulo 8, item 19 do Evangelho. Que palestra maravilhosa, né? Jovem, bem jovem ele. Fez uma palestra, deixou para a gente várias palavras, frases chamadas de atenção. Quanta coisa aquilo pode ter mexido no nosso coração, né? Isso que é o Evangelho é uma coisa importantíssima. Então, aqui, voltando, né? O dialogador diz: pense bem, você tem que encontrar uma vida digna, saudável, de progresso. Você pode, claro que pode. E aí o Espírito responde: o que eles vão ganhar com isso, hein? Nada. É que já aprendemos, diz o dialogador, que temos de amar ao semelhante. Lembra que Jesus falou? Não adianta fazer o mal ao semelhante, que retorna para nós. É a lei de causa e efeito, uma das leis celestes. Foi bem claro, foi bem direto. Não adianta fazer mal ao semelhante, porque retorna para nós. É a lei de causa e efeito. E ninguém foge disso. Ninguém. Ninguém foge disso. Tá? É a tal da lei do retorno que o povo fala, não é isso? Lei do retorno. É uma verdade. Aí o Espírito diz assim: vocês devem ter feito muita coisa ruim. E o que o Espírito falou para o dialogador: vocês devem ter feito muita coisa ruim. Porque o que tem de inimigo querendo colocar armadilhas no caminho de vocês. Então, virou e deu uma risada. Eu acho que vocês não foram coisa muito boa, não. Porque o que vocês têm de inimigo aqui. Mas é verdade. Aqueles que caminham com Jesus correm esses riscos. Como diz o outro, se eles colocaram Jesus na cruz, o que não farão conosco? Então, achei interessante ele dizer isso. Vocês devem ter feito muita coisa ruim. Que eu que tem de inimigo querendo colocar armadilha no caminho de vocês. Aí o dialogador diz assim: às vezes, não é que a gente tenha feito algo de mal, né? Lá no passado, realmente, nenhum de nós foi muito perfeito. Como diz o povo, nenhum de nós foi flor que se cheire. Mas agora estamos desejando fazer o bem. E quando desejamos fazer o bem, às vezes atrapalhamos o propósito dos que querem fazer o mal. Tem um amigo espiritual que uma vez falou: quando alguém acende um pequeno facho de luz aqui na Terra, as trombetas tocam nas trevas. É só. Quando você acende um pequeno facho de luz, quer dizer, quando você faz o bem para alguém, não precisa ser aquele tchan, 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 não. Pastor, você fazer o bem, você já está atrapalhando alguém. Por isso que ele falou, você faz basta um pequeno bem. Olha a comparação de pequeno bem com trombetas. Trombetas fazem escândalo, né? Tchan, 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 né? Basta alguém acender um pequeno facho de luz
no meio da escuridão, as trombetas tocam nas trevas. Então, ele diz aqui, e quando nós desejamos fazer o bem, às vezes atrapalhando o propósito dos que querem fazer o mal. E eles não gostam da nossa interferência. Não é que ele até seja seu inimigo. Ele não é seu adversário. Às vezes ele nunca viu você na vida. Mas você entra na lista negra dele, porque você está tentando ajudar alguém que ele quer prejudicar. Então, ele nem conhecia você, nem sabia da cor dos seus olhos. Mas quando ele olha e diz assim, como é que é? Quer bagunçar a minha vida? Já vai para o meu caderninho. Ele, ó, já bota o nosso nome no caderninho dele, é isso aí. Mas nós queremos o bem para todos, não queremos o mal para ninguém. Esse é o preço que paga quem trabalha para Jesus. Mas é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. A gente não tem que ter medo de trabalhar para Jesus. A gente não tem que ter medo. Quando a gente é convidado, porque Jesus, né? Quando Jesus começou a sua vida de pregação, ele fez o quê? Não trabalhou sozinho. Ele buscou o quê? Companheiros. Então ele saía passava na beira do rio, via um parado, olhava, sentia que tinha ali, havia grandes possibilidades, ele convidava. Passava na beira da praia, havia dois, três conversando, olhava, analisava. Repare, ele não convidou todos, não é? Não. Ele não convidou todos com quem ele encontrou. Ele passava, olhava para o espírito, para aquela criatura, percebia que ali tinha o quê? Grandes possibilidades. Era o famoso diamante bruto. Dando uma lapidadinha, ele ia ficar um espetáculo. Aí ele convidava, porque ele sabia que aquela pessoa estava pronto. O que ele precisava era de uma oportunidade. Então ele convidava. Jesus continua passando por nós. Ele continua passando. A partir do momento que o tempo vai passando, que a gente vai estudando, vai progredindo, as nossas possibilidades vão aumentando. Então, ele passa, nos convida. Não obriga ninguém. A gente aceita porque quer. Então, a partir do momento que eu me candidato a discípulo de Jesus, eu não posso ter medo. Eu não posso escolher trabalho. Ele me diz aqui, ó, essa é a tua tarefa, pega e faz. Ah, senhor, mas vai vir pedra da direita, da esquerda, do alto, de baixo. Aí ele vai dizer, faz parte do pacote. Vai lá, vai, e faz. E acredita o seguinte, não estará desamparado. Estarei aqui, mas vai levar pedra. É assim que a gente trabalha. Tem uma falange de amigos espirituais, né? Todos eles. Tanto que quando Salomé pediu a Jesus que deixasse seus filhos, no caso era Pedro e André, né? Pedro e André. Pedro e André. Um sentasse, que eram irmãos, que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda, Pedro e André ou Tiago e João, desculpe. Tiago Maior e João, o evangelista. Jesus olhou e disse para ela, você acha que eles estão preparados para isso? Porque sentar à minha direita ou à minha esquerda não é para ficar sentado de perna cruzada, não. Vai vir coisa pesada. Será que eles estão prontos para isso? Não é? Então, é o que ele está dizendo aqui. Nós queremos o bem para todos, não queremos o mal para ninguém. E às vezes a gente, né, atrapalha o propósito dos que querem fazer o mal. E se nós atrapalharmos, eles virão.
mas nós já podemos nos defender, não é? Nós já estamos em condições de nos defender. E aí o Espírito diz: então vamos encerrar essa conversa. Eu já entendi. Porque o dialogador foi muito claro com ele. Usou, inclusive, um discurso bem simples, né? Ou de forma bem simples, bem clara, não enrolou. Aí o doutrinador vai dizer: eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de rever alguém querido para você, alguém sincero e amigo. Rogamos a Deus que seja assim. E você, enfim, possa repousar o seu coração no coração amigo. Que Deus o abençoe e proteja. E que Deus consiga isso para você. Porque, no fundo, você não é mal. Você não quer fazer as coisas mais. É que você não viu ainda um caminho. Mas há um caminho bem melhor. Então, até então, né, ele só tem visto aquele caminho. Aí não apresentaram para ele outro caminho. Aí o Espírito diz assim: então me diz aí, se eu pular, olha isso, Luiz, se eu pular para o lado de vocês, o que é que vocês vão me dar? O que eu vou ganhar? Que a vida dele não foi toda assim? Toma lá da cá? Foi também. Ah, vocês querem que eu pare de fazer o mal? Eu vou lucrar o que com isso? Nós não damos nada a ninguém, diz o dialogador, nem a nós mesmos. A lei divina dá. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, entendeu? Então, como é que eu vou pular se vocês não vão me dar nada? Se você vem para cá, começa a se libertar de companhias más, começa a encontrar companhias amigas, vai aprender a realizar coisas boas que não trazem problemas para você. Vai crescer, progredir. Afinal de contas, você tem direito a isso. Por que que você vai viver eternamente como está? Não, vamos melhorar. Aqui na Terra a gente não fala assim: chega-te aos bons e serás um deles. É um ditado popular, né? Então você está sendo convidado. Todos nós somos convidados. Chega-te aos bons e serás um deles. Vocês vão me prender? Não, não há prisão. Porque aqui eu estou preso. Eu não consigo sair. Ah, mas se você veio até aqui, trazido pelos amigos espirituais, é porque a oportunidade é sua de começar uma vida nova. Você não está sozinho, não está abandonado. Se quiser, um caminho novo aí à sua frente. Um ambiente bom, coisas novas e melhores você vai conhecer. Só depende de você querer acionar a potência à vontade, né? Aí ele diz: sei. Eles falam tanta coisa que eu já não sei dizer. Você vê esses amigos espirituais por aí, não é? Vejo sim, está cheio de guarda me segurando aqui. Eles não são somente guardas, são amigos. Mantenha segurança. Claro, senão as pessoas malvadas querem fazer mal. Mas esses guardas não são para maltratar os outros, são para defender os que querem fazer o bem. Você vai ter essa defesa se quiser. Então, se vocês não vão me prender, não, estamos convidando. O livre-arbítrio é nosso. Eu vou ver o que é isso, então. Mas não estou querendo compromisso, não. Não, você tem livre-arbítrio. Sempre vai ter liberdade. Mas será bom se você reconhecer. Vocês é que sabem. Se querem que eu fique, eu fico. Certamente esses amigos trouxeram você para ajudá-lo. É a lei divina ajudando-nos, ajudarmos uns aos outros. Tem muita gente aqui que é muita ancoragem, quer dizer, que é muito unido, né? Por isso que ele falou, tem muita gente aqui, é muita ancoragem, quer dizer, é muita união, ele percebeu isso. Deus o abençoe. Fique sim com esses amigos espirituais que vão conduzi-lo. Conheça, observe e receba também tudo de bom que eles vão lhe oferecer, para você ter um sentimento melhor, sentir segurança. Eu vou ver o que é isso. Deus o abençoe. Ficamos muito contentes porque você aceitou o nosso convite. Está bom. Então a gente percebe, né, que não era um espírito mau,
Era um espírito ignorante. Totalmente ignorante. Ignorante de tudo. De tudo. Ele simplesmente estava ali, tipo, ao acaso, né? Para lá, para cá, me manda para um lado eu vou, me manda para o outro lado eu vou. Não quero saber de nada, está tudo bem para mim. Como diz o povo por aí, né? Eu quero que o mundo termine em cama para eu morrer dormindo. Aonde é que tem mais vantagem? Aqui, eu vou. É ali, eu vou. Não estava preocupado com nada. Apenas em resolver o caso dele. Mas estava se comprometendo. E aí, nessa doutrinação aqui, muito simples, muito direta, sem enrolação, o doutrinador passou a mensagem para ele e deixou ele pensando, analisando. Ele que vai decidir. Ele que vai decidir. Agora vamos aqui para o capítulo 18. Surpresa do hospital. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Né? Surpresa no hospital. O espírito se sentia no hospital. E para ele, o dialogador acabara de entrar em seu quarto. Então comentou: acho que alguém desligou o aparelho. Não consigo respirar. Já deu para sentir que ele não tem noção que morreu, né? Já deu para sentir que ele não tem noção que está morto. Você está só? Sim. O dialogador perguntou: você está só? Ele respondeu: sim. Tente se acalmar. Já vamos ajudar você. Consegue tocar a campainha? Que é aquela coisa, você está no hospital, numa cama, internado, começa a passar mal, você procura logo tocar a campainha para chamar o enfermeiro para te socorrer, né? Aí ele disse assim, não, né? Estou me sentindo estranho, como se eu estivesse acima do meu corpo. Olha a sensação dele. Como é essa sensação? Boa. A respiração não me faz mais falta. Eu achava que quando eu morresse, seria diferente. Diferente como? Como se dormisse aqui e acordasse lá, já nos braços da minha velha. Estou com muitas saudades dela. Quando deixamos nosso corpo, muitas vezes, ele já. Vamos ver. Quando deixamos nosso corpo, muitas vezes, precisamos passar por uma preparação. E só depois, quando Deus permitir, encontramos as pessoas que amamos. Estou preso no corpo e não saio. Você quer sair? Eu quero. Estou com muitas saudades da velha, não quero mais ficar aqui. Então vamos tentar. Esforce-se por sair e caminhar devagar. Nossa, os médicos entraram aqui numa correria, tem um olhando muito sério para mim e para você. Quem sabe ele vai falar alguma coisa? Ele está dizendo que ainda não é hora de eu sair do corpo, que é para eu voltar já. Então, na realidade, ele está naquele, né, num desdobramento. Ele está internado no hospital, ainda não morreu, mas está, né, desdobrado. Aí ele diz que, quer dizer, os médicos vieram correndo porque perceberam alguma coisa, né, alguma agitação. Aí ele diz aqui, ele está dizendo que ainda não é hora de eu sair do corpo, é para voltar já. O médium retornou à consciência numa desagradável sensação de susto. O comunicante ainda estava encarnado. Então, ele não morreu, não, ele está encarnado no hospital, mas deve estar próximo da morte, né? Então, de vez em quando, ele sai um pouco do corpo, aí não queria voltar, mas aí o amigo espiritual diz, já volta que não está na hora ainda, não. Não está na hora ainda, não. Recapitulando e o médium tomou um susto, porque o médium pensava que ele era desencarnado. Foi aí que o médium percebeu que ele ainda estava encarnado. Né? Recapitulando a comunicação, constatamos: o espírito ainda estava encarnado e no leito hospitalar. Sentia-se um tanto distanciado do corpo, que o corpo, estava debilitado. Quando tentou se afastar,
deve ter provocado reações do corpo. Quando ele tentou se afastar do corpo, o corpo deve ter começado a ter convulsões, vamos dizer assim. Foi isso que chamou a atenção dos médicos. Então, quando tentou se afastar, deve ter provocado reações do corpo, alertando a equipe médica que acorreu para atendê-lo na emergência. Porque os aparelhos devem ter tocado, né? Com o corpo tendo convulsão, veio todo mundo. O médico que olhava sério para eles não era um encarnado, mas um espírito que assistia ao enfermo e o alertou para retornar ao corpo. E quando ele começou a se afastar, ele queria se afastar. Ele queria encontrar a mãe dele. Aí o médico do plano espiritual olhou para ele e disse assim: está na hora, não, volta, volta. Tratava-se de um caso de desdobramento quando o espírito, com seu perispírito, se afasta do corpo físico. Em desdobramento, o espírito retoma suas condições espirituais que o corpo limitava. Que o nosso corpo limita, né, as nossas condições espirituais. Ele não deixa você se expandir, podendo agir como espírito liberto, desencarnado. Ir à distância, aparecer a outras pessoas, discípulos de vivos, e até se comunicar através de um médium. Então, quando a gente desdobra, a gente pode fazer uma série de coisas que, estando encarnado, você não pode, porque o corpo traz limitações. Quem desconhece o fenômeno, que a codificação kardeciana explica tão bem, pode sentir-se surpreso com essas manifestações. Aí, aqui no meu livro, deixa eu ver rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu voltei na página 41. Voltem rapidinho na página 41. Lá na página 41, último parágrafo, página 41 desse livro aqui, Conversando com os Filhos da Reunião Mediúnica. Último parágrafo da página 41. Diz assim: também não devemos dizer a ele, logo ao começo, você está no grupo de socorro espiritual, porque pode não entender o que ele dizer e até se inquietar. Pronto-socorro, então eu fui acidentado, tem que estar falando de coisas, né? Ao ponto que você não deve dizer àquele espírito, quando esse espírito está lá, no plano espiritual. Ele diz aqui, ó, ele vai atrair sua atenção. Ele aqui, nesse trecho, ele vai trazer coisas para a gente, relembrando coisas, né? Que um desencarnado, que não tem noção de que morreu, pode enfrentar, um encarnado que tá desdobrado, como nesse. Você tem que prestar atenção se esse espírito está em condições de receber certas informações. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai atender alguém. Porque tem espíritos que não têm a mínima noção do que está acontecendo com ele. Tem encarnados que entram no desdobramento do sono, mas que eles não sabem, não têm a mínima noção que ele pode desdobrar. Então, assim, eu pedi para vocês voltarem aqui, porque ele fala, né, sobre o que você pode dizer e o que você não pode, o que não dizer. Isso, muitas vezes a pessoa fica preocupada apenas em não dizer para aquele que já morreu que ele morreu. Mas também você tem que tomar cuidado com aquele que está encarnado, desdobrou, mas que não tem noção de nada. Quantas pessoas nós temos, que nós conhecemos, que não têm noção dessas coisas? Então, se ele desdobra, e ele vai dar uma comunicação mediúnica através do médium, como esse daqui, o doutrinador tem que tomar muito cuidado. Se o doutrinador percebe que ele está encarnado, ele não pode ser assim.
né? Você está encarnado, você desdobrou. Tem que tomar cuidado com as informações que você passa, para que aquela pessoa não seja traumatizada, tá? Então, o cuidado tem que ser, porque você não sabe quem é aquele espírito que está vindo da comunicação. Você não sabe se ele está encarnado, se ele está desencarnado. Nesse caso aqui, era um encarnado. Então, tem que se tomar cuidado com as informações que você dá. Não é porque o cara está encarnado, que ele desdobrou, que ele está pronto para receber essas notícias. Então, o doutrinador também tem que estar sempre prestando atenção no que ele pode dizer, como ele pode dizer. Tá? Então, continuando aqui. Quem desconhece o fenômeno, olha aí, ó, que a codificação kardeciana explica também, pode sentir-se surpreso com essas manifestações. Ele até cita aqui o capítulo 7, né, do Livro dos Médiuns, da bicorporidade da transfiguração. Então, muita gente desconhece esses fenômenos, não aceita essa história, né? A gente não vê aqueles fenômenos de quase morte, né? Experiências de quase morte. É que ele, quando a pessoa volta contando como às vezes ela é ridicularizada, os túneis de luz que a pessoa vê, aquela coisa toda, né? Tem o livro da doutora, esqueci o nome dela, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, Marlene Ross, Marlene Nobre. Ela tem um livro sobre isso, ela traz muito bom o livro dela, falando dessas experiências de quase morte. Depois eu vou botar, muito interessante, os casos que ela traz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar recebendo na mesa mediúnica para doutrinar o encarnado. Então, ele diz aqui, para encerrar esse capítulo, e por fatos assim, que não se deve precipitadamente ir afirmando ao espírito comunicante que ele já morreu, que ele pode ainda estar encarnado. Já pensou? Você está desdobrado, está lá na sua casa, dormindo, ou no hospital, enfermo, desdobra, vai para a mesa mediúnica, está dando comunicação através do médium, audiólogo, é espírito dando comunicação, morreu. Chega para o cara, você já morreu. O cara vai ficar desesperado. Ele pode ter um piripaque até morrer desencarnado, um choque. Ele está vivo. Ele está vivo. Você não pode dizer nem para aquele que está desencarnado, que não sabe que morreu, que ele morreu, e nem para aquele outro que você pensa que está desencarnado e está encarnado. Porque o cara pode estar vivo. Por isso que ele diz aqui, é por fatos assim que não se deve precipitadamente ir afirmando ao espírito comunicante que ele já morreu, porque ele pode estar ainda encarnado, só que em desdobramento, e se comunicando como faz também o desencarnado. Então, meu Deus do céu, já pensou? O cara está vivo e você diz que ele está morto? Ele pode entrar em parafuso. E aí ele pode até ter um infarto. Ele pode até ter um infarto. Ele pode receber aquele choque e ter um infarto enquanto ele está no hospital. Então, nada de precipitações. Tá? Nada, ninguém vai ficar melhor ou ficar pior porque recebeu a notícia. Deixa que a espiritualidade dá a notícia. A espiritualidade está mais bem preparada para dar essas notícias. Né? É uma notícia que não é muito agradável. Então não tem que se arvorar, se precipitar. Vamos pegar aqui mais um capítulo, que é o 19. Todos querem a felicidade. Alguém não quer? É natural, nato nos seres humanos, o anseio pela felicidade. Deus nos criou para a perfeição.
para o pleno desenvolvimento de nossas potencialidades intelectuais e morais. E quando as exercitamos acertadamente, produzimos o bem em nós e ao nosso redor, resultando nessa plenitude de bem-estar que chamamos de felicidade. Então, isso aqui também de acordo com a questão 115 de O Livro dos Espíritos, né? Embora a felicidade plena e total ainda não seja realização no nosso momento da vida terrena, aquela felicidade total, plena, a felicidade dos espíritos puros, ela se faz sentir em cada ser humano um verdadeiro anseio. É que, em espírito, sabemos ser ela a destinação para a qual rumamos. Lembra? A individualidade sabe. Lembra da aula de ontem? A individualidade sabe. Assim, em momento oportuno do diálogo, poderá o dialogador colocar para o comunicante: você gostaria mesmo de ser feliz? Lembra que o Renan Thomas ontem falou sobre isso, que ele perguntou para as crianças o que era felicidade? E a garotinha de 4 anos falou: ai, quando eu ganho as roupas velhas da minha irmã mais velha, da minha irmã mais velha. Quando a minha irmã mais velha me dá as roupas velhas dela. A ela aquela era felicidade. Quando a irmã passa as roupas para ela. Né? As respostas a essa afirmativa serão as mais variadas, de reação contrária, de desânimo, de interesse, ensejando sempre ao dialogador novos caminhos para a continuidade da conversação. Vejamos uma possível reação do rebelde, obsessor ou vingativo. Eu já sou feliz, muito feliz, fazendo o que quero. E até tentará rir ou gargalhar para prová-lo. Ele vem com aquela, né? Aquele deboche. Serenamente, diz o dialogador, poderemos afirmar: não, você não é feliz ainda. Não sou, porque ainda não consegui o que quero. Mas quando conseguir, vou me sentir muito feliz. Com certeza ele está querendo, né, acabar com alguém. Quando eu conseguir, eu vou ser muito feliz. Aí é que você não poderá ser feliz mesmo, diz o dialogador, porque o que você está querendo fazer não é bom. Então, se o conseguir, terá complicado a sua situação. Entrará nos efeitos desastrosos do que provocou. Lembra que eu falei no aula sobre o vigiar e orar, que é para encarnados desencarnados? Rogamos a Deus que você não consiga, não, meu irmão, porque não queremos que você seja infeliz. Então, se ele conseguir, estará trazendo o quê? Mais desequilíbrios para o perispírito dele, para a mente dele e para o perispírito dele, que é o corpo de relação dele no plano espiritual. Um dia isso vai explodir no corpo físico, quando ele reencarnar. Você está me enganando, querendo me dissuadir do meu propósito, porque não serei feliz. Terei conseguido o que tanto queria. Não será feliz porque, para nós, seres espirituais, a felicidade só advém de estarmos de acordo com as leis divinas. Que essas leis divinas estão onde? Na nossa consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Está aqui na consciência. Então, quando você transgride uma lei divina, você fica mal. Mesmo que você queira botar a máscara da felicidade, que é o que ele está falando aqui, né? Fazendo, então ele diz, não será feliz, porque para nós, seres espirituais, a felicidade só advém, quer dizer, só é conseguida se estivermos de acordo com as leis divinas, fazendo melhor, aqui, ó, vamos sublinhar isso, fazendo melhor que nosso estado evolutivo permite. Prestou atenção? Fazendo o melhor que nosso estado evolutivo permite. Aqui a gente convém fazer um comentário.
Às vezes, o melhor de um não é o melhor do outro. Às vezes, um só consegue fazer 20%. É o melhor dele. Parabéns para ele. O melhor do outro é 60%. Parabéns para ele. O melhor do outro é 90%. Parabéns para ele. Parábola dos talentos, lembra? Deus deu para um, só deu um talento. Por quê? Por que que Deus só deu um talento para aquele? Por que que não deu 5? Por que que não deu a mesma quantidade de talentos para todos? Porque ele sabia que cada um estava no estado evolutivo. Então, um ganhou um talento, o outro ganhou 2 talentos, o outro ganhou 4, 5 talentos. Então, Deus sabe. Agora tem o detalhe. Aquele que pode fazer 90% e por preguiça faz 30%, não vai receber parabéns. Entendeu? O que aconteceu com o cara que ganhou um talento? Se Deus deu um talento para ele, é porque Deus sabia que dentro do estado evolutivo dele, ele tinha condições de multiplicar aquele um talento. Ele enterrou. O que o Senhor falou para ele? Servo mau, preguiçoso, indolente. Se você pode fazer 70, não se contente com 40, não. Não se contente com 40. Então, ele diz aqui, né? Fazendo o melhor que nosso estado evolutivo permite. Então, a felicidade para a gente só vem assim. Se nós caminharmos de acordo com as leis divinas, fazendo o melhor que o nosso estado evolutivo permite. Enquanto não agirmos assim, não conseguiremos os efeitos desejados de paz, de entusiasmo do viver, de esperança, de satisfação afetiva. Às vezes, diz o dialogador, sugerimos ao comunicante, que é o espírito, que observe o semblante sereno e fraterno dos amigos espirituais. Reparou? Ele não diz assim. O dialogador não diz assim. Observe o semblante sereno dos companheiros que estão aqui na sala trabalhando. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele manda eles observarem o semblante sereno dos desencarnados, trabalhadores encarnados, e não dos trabalhadores encarnados. Tá? E dizemos que serenidade, apesar de estarem tão ocupados, não parecem muito bem dispostos, eles já estão no bom caminho da felicidade, não acha? Também nós poderemos entrar nesse caminho, que eles já encontraram, estão trilhando. E esses espíritos que trabalham ali, não são espíritos puros, sábios, não. São espíritos que estão se esforçando para se melhorar. Fazem parte da equipe espiritual, do trabalho. A decisão de aceitar ou não nossa sugestão é do espírito, porque ele tem o livre-arbítrio. Entretanto, teremos oferecido a ele uma visão nova quanto à felicidade e de como alcançá-la. Vejamos outro caso, o de um sofredor desalentado. A nossa afirmativa talvez responda entre suspiros. Né? O dialogador faz uma afirmativa e ele responde. O desalentado é aquele, dor, vida, azar. Então, o dialogador fez votação para ele, essas coisas assim. Aí ele diz, mas a felicidade não existe nesse mundo. Essa famosa frase, né? Que o pessoal diz assim para o outro, ô amigo, ser feliz. Aí, feita aquela informação que os espíritos dão, mas não é isso. A felicidade não é deste mundo. Não tem gente que aproveita. Sim, aqui. A felicidade que ele diz que não é desse mundo é a felicidade do espírito puro. A do espírito puro não é desse mundo, porque esse mundo é de provas e expiações, nem é do mundo de regeneração ainda.
É só do mundo celeste. Mas você pode ser feliz aqui, fazendo bem. Mas a pessoa aproveita e joga essa frase para justificar a indolência. Quem me dera, mas a felicidade não existe nesse mundo. Aí o doutrinador vai dizer, neste mundo não existe mesmo a felicidade plena e constante, porque a Terra é um planeta em que os habitantes estão em expiação de erros passados ou em prova para aprender algo, ou testar sua capacidade no cumprimento das leis divinas. É um planeta de provas e expiações. Somos espíritos de terceira ordem. Aí o espírito diz: é o que eu digo. Quem sou eu? Nunca vou ser feliz, né? Vai sim, diz o doutrinador. Todos nós estamos destinados à felicidade. Todos. Até quem já errou muito. Isso é um alento para a gente, né? E você nem errou tanto assim. Deus nos criou para progredir, para crescer por dentro, nos aperfeiçoarmos intelectual e moralmente, evoluindo, passamos a entender melhor a vida, a fazer o que é bom, a evitar o que é mal. Fácil Ô, assim, Rose, vale. quando a pessoa não se perdoa, ela tem esse pensamento. Ah, eu não mereço ser feliz, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, né? E Exato. acaba entrando até em depressão, né? Claro, é o desalentado aqui. É o espírito desalentado. Isso aí falou, sim, ele foi imperativo. Vai sim. Reparou? Vai sim, ponto. Dos nós. O senhor, as ovelhas, que o senhor deixou sobre a minha responsabilidade, ficará perdida. Lembra? Jesus falou. Faz sim. Todos nós estamos destinados à felicidade. Todos. Reparou que ele repetiu? Todos. Até quem já errou muito. E você nem errou tanto assim. Deus nos criou para progredir, para crescer por dentro, moralmente. Nos aperfeiçoarmos intelectual e moralmente, evoluindo, progredindo, passamos a entender melhor a vida, a fazer o que é bom e evitar o que é mal. Aí o Espírito diz, fácil assim, faz uma pergunta, né? Aí ele quer dizer, tipo assim, né? Parece até que é fácil. É isso que ele quis dizer. Aí o dialogador falou, fácil não é, porque vai exigir decisão e esforço constante, mas vai valer a pena. Aí vem a nossa Joana de Anjos. Fácil não é, é trabalhoso. Eu vou até botar aqui, é trabalhoso, mas não é impossível de acontecer. Fácil não é, porque também não adianta dizer para ele, é fácil assim mesmo. Estaríamos mentindo, né? Fácil não é, porque vai exigir decisão e esforço constante, mas vai valer a pena. Também, nesse caso, podemos sugerir que observe os amigos espirituais, serenos, né? E felizes, embora no esforço de servir aos que ali estão necessitados. Quer dizer, estão operosos, trabalhando, mas com a felicidade. Quando você faz o que você gosta, você não fica com a cara boa? Eu estava antes da aula fazendo a substituição da palestra do seminário dos irmãos menores. Eu estava na maior alegria, porque o que eu estava, o material que eu encontrei, nossa, lindo. Eu disse, ai, meu Deus, que maravilha. Ai, que coisa. Sabe, aquela alegria, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gosto. Uma coisa legal. Eu aprendi um monte de coisa. Então, quando você está fazendo algo que é bom, que você gosta de fazer, que te dá satisfação, mesmo que seja trabalhoso, traz satisfação para você. E as pessoas percebem. E ele diz aqui,
Eles já descobriram, falando dos amigos espirituais, como se fazerem felizes. Olha só, eles, os amigos espirituais que estão serenos e felizes, se esforçando para ajudar os outros, já descobriram como se fazerem felizes. Quer dizer, eles já descobriram o caminho das pedras. E servem de modelo e estímulo para nós. Porque se eles conseguiram, também haveremos de conseguir. Sei não, diz o Espírito, só se alguém me ajudar. Nunca ninguém me ajudou. Nesse ponto, podemos assegurar a ele a ajuda dos bons amigos espirituais. Aí é hora do dialogador dizer assim: meu filho, não se preocupe, você vai ter sua ajuda. Deus não desampara nenhum de seus filhos. E aí você vai, essas palavras de incentivo, né? Nesse ponto, podemos assegurar a ele a ajuda dos bons amigos espirituais, ou convidá-lo a orar conosco, pedindo o amparo divino. Convidá-lo, não é dizer para ele, vai lá, ora, não. Convida ele, tá? Em ambos os casos, né, aquele debochado, espírito bem desequilibrado, e no caso do desalentado, em ambos os casos, veremos que, em resposta à disposição súplice do comunicante, o espírito socorrista se fará visível a ele. Então, ali, é o dialogador conversando com ele. Nesse momento, o espírito da equipe vai se fazer visível ao comunicante. O espírito socorrista se fará visível a ele, oferecendo-lhe a mão amiga, e ele estará bem encaminhado para a continuidade do seu viver. Olha só que coisa bonita, né? Muito bonito. Então, aquele espírito, não vou dizer ali, agora para você, que ele já vai sair dali desalentado, né? Resolvido, não é bem assim, mas já vai sair mais cheio de esperança, mais renovado, né? Mais, opa, cheio de gás, como diz o povo por aí, né? Cheio de esperança, de coisas boas, né? Então, gente, semana que vem, ó, dia 30, a gente vai pegar o capítulo 20. Meu nome é Mágoa. Olha que título aí, danado, gente. Dia 30, capítulo 20. Meu nome é Mágoa. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, deixa eu ver aqui o que o Zé Marcos escreveu aqui para mim. Ah, não, ele apagou, aí eu não vi. Bem, Não gente. escrevi, não. Ah, tá aqui, Ângela, não, Ângela, não, Rose, não escrevi nada, não. tá que apareceu aqui. Bem, gente, acho que ficou bem claro, né? Agora tem o detalhe, gente. Esse proceder aí, que ele foi lendo, você pode adaptar também para quando você lida com algum encarnado. E às vezes ele fala com você, né? Desalentado, revoltado. A gente pode adaptar para usar os nossos companheiros. Filho, um amigo, um marido, uma esposa. Às vezes uma pessoa que está na rua vem conversar com você, né? Cansada, desalentada, com raiva, desesperada, senta com você num ônibus, numa praça, numa fila de banco, e começa a conversar com você, um vizinho. Você pode adaptar todo esse diálogo aqui para conversar, para colocar. Não é, isso não serve só para desencarnado, não. É porque a vida espiritual é um grande aprendizado para a nossa vida, né, Rose? Com Para a certeza, gente usar aqui. com certeza. Eu passei por uma experiência que eu recebi um irmão que ele estava encarnado e a família dopava ele de remédios. Ele só vivia dormindo. E ele pedia ajuda para parar de dar os remédios a ele. E eu sabia que ele estava encarnado.
Eu não sei se é comum um médium saber, né? Mas eu sentia que ele estava encarnado. A gente percebe, pela forma como ele está falando, a gente sente, né? É. O não Boa encarnado. noite. Boa tarde, querida. Desculpa, tá, o Rose tá entrando agora, porque eu vim do médico. Aí eu queria saber, vocês já estão no livro dos médicos. Tá onde? Eu já marquei aqui no meu. Vamos começar ainda. Então, Ah, gente, ainda vai começar? Ah, desculpa. então tudo isso que a gente leu aqui no livro Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, foram os capítulos 17, 18, 19, né? Servem para o nosso dia a dia também, tá? Então, gente, vamos encerrando aqui, lembrando a todos que domingo 3h30, tem o nosso terceiro seminário espírita dos irmãos menores. Então, o seminário que homenageia, né, relembra esse grande trabalhador da Seara de Jesus, Francisco Cândido Xavier. Eu vou mandar hoje o link para vocês. Por favor, divulguem, mandem o link, o cartaz, e eu convido vocês a participarem. Realmente vai ser muito bonito, tá? Estar aqui, com certeza, nossos irmãos franciscanos estarão conosco e o nosso irmão Francisco, em pensamento, estará conosco também. Domingo, 3h30 da tarde, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, beber uma aguinha. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo de um livro dos médiuns, tá?